Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Tendendo a pedidos aí, eu tô gravando essa aula para falar sobre fator de correção. Vocês estão fazendo uma lista de atividades agora, que é sobre esse assunto que é continuação de porcentagem. Na verdade, você consegue resolver todos os exercícios aí, uma boa parte dos exercícios, sem usar isso que eu vou ensinar. Isso, na verdade, passa a ser um atalho, uma forma muito útil, muito prática, até para a gente entender também assuntos futuros. Antes de começar, eu quero só mostrar para vocês aqui que na apostila de vocês eu tenho o site, né? Eu montei um site aí que você pode acessar todo o material. Ele estava meio desatualizado, eu estava vendo que estava faltando os links. Eu coloquei, eu gostaria que vocês olhassem e vissem se vocês encontram. Eu vou deixar disponibilizado também, eu estou vendo, conversei com a Patrícia, eu vou tentar comprar um chip, né, para a gente poder se comunicar. Mas tem o meu e-mail que tem na apostila. Eu disponibilizei desde a primeira apostila o meu e-mail. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail que a gente vai se comunicando. Tá certo? Então, só para mostrar aqui é o site, sites.google.com/edu.se.df.gov.br/professor Yuri. Se eu clicar aqui nesse link, ele vai entrar no site. Vamos ver aqui. Esse endereço aqui, ele aparece nas apostilas de vocês, tá? Eu criei esse site só para isso, para ser uma forma de comunicação e um lugar para ter todos os recursos. Ele está abrindo aqui. Então você não repara que não é minha especialidade. Olha lá. Você tem aqui, deixa eu tirar a calculadora. Calculadora aqui do canto. Você tem aqui CEMUB EJA primeira série, segunda série, terceira série. Aqui eu também dou aula durante o vespertino, eu dou aula no CF1. Aí eu deixei aqui também para os meus alunos. Então aqui eu clico aqui, ó, EJA, segunda série. E aí tem todo o material de vocês até agora. Tem razão e proporção, tem a apostila. Se você clicar no link, ó, eu baixo a apostila 1. Se você às vezes perdeu o material, alguma coisa assim, né? Olha lá. Eu posso até clicar aqui para baixar no meu computador, no meu celular, sei lá. Aí tem aqui, ó, apostila 1, que é razão e proporção, a lista de atividades. Eu gravei algumas videoaulas no início, né? Aí eu gravei essa primeira videoaula para ver o retorno. Como não teve muito acesso, não recebi muito feedback, algumas aulas não foram vistas, inclusive de correção de exercício, então eu achei que às vezes só com o material vocês já estavam satisfeitos. Fator de correção, que é esse assunto, tem a apostila, tem uma videoaula que eu indiquei. Quando eu finalizar essa videoaula que eu estou gravando agora, eu vou colocar aqui embaixo também, tá certo? Inclusive as anotações. Bom, vamos lá para a aula, né? Primeiro, nós estamos estudando porcentagem, tá certo? Quando eu falo em porcentagem, eu vou deixar essa calculadorinha aqui que ela vai ajudar a gente. Espera aí. Quando eu falo em porcentagem, a porcentagem é uma razão, é uma comparação, né? Então a gente sabe que tem um valor principal. Deixa eu pegar aqui um pincel. Eu tenho o valor principal. Esse valor principal, ele é um inteiro, como se fosse meu inteiro. E aí quando você vai calcular desconto, ou quando você vai calcular acréscimo, você está sempre comparando uma parte desse inteiro. Basicamente, nem todo exercício é assim, mas basicamente a ideia é essa. Você tem aqui uma fração, um pedaço do inteiro, certo?
E você sabe que quando você tem um inteiro, nós aprendemos que se eu tenho um número decimal e multiplico por 100 sobre 100, você consegue transformar esse número decimal em uma porcentagem. O que eu quero dizer? O inteiro, esse valor principal, que é o valor inicial da minha mercadoria, que é o meu salário, é um inteiro. Ele é o que vale 100%. Tá certo? Então, 100% é um inteiro. Então, quando eu coloco, entenda sempre que o 100% é o mesmo que 100 sobre 100, que é 1. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque aí nesse assunto aqui a gente começa a ver aplicações de porcentagem, que é falar de descontos e acréscimos. Olha só. Imagine que eu tenho um produto que custa, vamos dizer, R$50, certo? Eu tive um aumento de 10%. Então nós aprendemos no outro material, a gente fazer esse tipo de cálculo. Eu calculo quanto é 10% de 50, sabendo quanto é 10% de 50, eu vou saber quanto vai aumentar, né? E depois eu vou saber qual vai ser o valor final do produto. Então vamos lá, aumento de 10%, então eu quero calcular o aumento, eu calculo 10% de 50. 10% nós sabemos que é 10 sobre 100. E 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, na verdade, basta multiplicar, né? 0,1 vezes 50. Tá claro? 0,1 vezes 50 dá 5. Ou seja, quando eu falo que eu tenho um produto custando R$50 e eu digo que vai haver um aumento de 10%, esse aumento de 10% equivale a R$5. Por que 10%? 10%, 10 centésimos de R$50 é o mesmo que R$5. Agora pensa comigo, se o produto custa 50 e ele aumenta a R$5, esse produto vai passar a custar R$55. Nós aprendemos a fazer isso no outro material, nas outras aulas. Você pode continuar usando isso, não tem problema. Até nos exercícios dessa atividade vocês podem resolver dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas a proposta aqui é você pensar numa maneira um pouco diferente. Vamos resolver agora esse mesmo exercício de outra forma. Eu vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui embaixo. Aqui do lado vai caber, será? Tirar isso daqui. Ixi, tirei foi muito, peraí. Fiz uma lambança aqui. Vou tirar esse daqui para baixo. Vou puxar esse aqui. Eu quero resolver agora usando a ideia de fator de correção. O que é fator de correção? Fator é o que está multiplicando. Na matemática, o que multiplica é fator. Quando se fala a ordem dos fatores não altera o produto, é porque é a ordem dos termos que estão multiplicando. Tá? A minha ideia é pensar o seguinte. Se o produto custa R$50, esse R$50 equivale a 100%. Para cada valor corresponde a uma porcentagem. Então, ele é o valor cheio, ele é um inteiro, 100%. O que acontece quando você aumenta 10%? Quer dizer que o novo valor não é mais baseado em 100%. Se eu aumentar 10%, o novo valor agora é 110%. Então, para descobrir o novo valor do produto, ficou fácil. É 110% do que ele custava antes. Ou seja, 110% de 50. O que é 110%? 110 sobre 100, nós já aprendemos isso, vezes 50.
110 dividido por 100, 1,10 vezes 50. Multiplicando isso aí, exatamente R$ 55, que é a mesma resposta que nós encontramos aqui. Tá certo? Então é isso que a gente vai trabalhar nesse material, nessa apostila. É aprender a calcular descontos e acréscimos, aumentos, usando o fator de correção. Você resolve imediatamente, em vez de ter que calcular qual vai ser o valor do aumento e quanto, para depois somar, eu já descubro que o valor principal é 100%. Se eu aumentar 10%, ele passa a valer até 110%. A gente vai usar essa ideia para resolver toda essa apostila. Tá? É claro, quando é aumento, eu vou somar. Né? Se eu tiver um desconto, eu vou subtrair. Vamos aqui alguns exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos. Isso aqui peguei o material de vocês da apostila, tá? Eu estou explicando em cima da apostila. Se ainda assim vocês continuarem com dúvida, podem mandar, que se precisar eu resolvo mais exercícios, no estilo da lista de atividades, tá? Eu quero que vocês, a partir desses exemplos que são bem parecidos com a lista de atividades, você tente refazer esses exercícios da apostila. Quando você faz os exercícios da apostila e entrega junto da lista de atividades, isso vale uma pontuação extra, tá? Então, é uma oportunidade, né, de você estar com uma margem de segurança. Ó, um produto custa R$ 256, sofreu aumento de 2%. Qual será o novo valor do produto? Se o valor do produto é 256, eu vou usar fator de correção para resolver, tá? O valor do produto, 256. Isso equivale a 100%. Tá ok? E aí ele diz que teve um aumento de 2%. Se teve um aumento de 2%, o novo valor do produto vai ser esses 256 mais o aumento, que é de 2%. Só que 2% não é dinheiro, para eu colocar aqui, para somar com dinheiro. Ele é uma porcentagem, então eu vou somar com porcentagem. Mais 2%. Se fosse desconto, né, eu ia tirar 2%. 100% mais 2%, então o novo valor vai ser 102%. Ou seja, 102% de 256. Tem gente que já faz direto, 102% é 102 sobre 100, né? De 256. E 102 sobre 100, 102 dividido por 100, dá 1,02 vezes 256. 1,02 vezes 256. Olha a calculadora aqui, chique. 261,12. Então, o novo valor vai ser 205. Resposta, né? O novo valor do produto será de R$ 261,12. O que nós fazíamos antes, a outra forma que fazíamos, que também não está errado, a gente calculava o valor do aumento, que seria outra solução, né? O valor do aumento, que era 2% dos R$ 256. Ou seja, 2 por 100 vezes 256, 2 dividido por 100, né? A gente transforma um número fracionário em porcentagem, é só dividir. 2 dividido por 100, 0,02 vezes 256. E aí, isso vai dar 5,12. Ah, mas então quer dizer que o produto vai custar 5,12? Não, isso é o valor do aumento. Se o produto custava 256, então ficou 256 mais 5,12, que vai dar 261,12. Matemática, né? Tá vendo que o fator de correção foi muito mais direto e foi muito mais prático.
Então, o objetivo aqui é que você tente usar o fator de correção para resolver os exercícios. Ah, mas eu prefiro outro jeito. Beleza, faz outro jeito para conferir, mas tenta usar esse, que vai ser muito útil, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Patrícia possuía um salário de 3.600. Após receber um aumento de 12%, qual será seu novo salário? Pensa comigo. O valor cheio dela, esse é o 3.600, é o valor cheio, é o valor principal. Certo? Esse valor principal é 100%. Aí o que acontece nos problemas? Vai ter um aumento ou vai ter um desconto. Nesse caso aqui tem um aumento, vai aumentar 12%. Quando eu tiver esse aumento aqui de 12%, o valor principal mais esse aumento, eu vou ter o novo valor, o valor final. Tanto faz esse nome que você vai dar, tá? O valor final vai ser o quê? 112% do salário de 3.600. Aí é só fazer essa multiplicação, usando o fator de correção. Esse 112% aqui é o que nós chamamos de fator de correção, que é você pegar o 100% mais a porcentagem ou menos a porcentagem, depende se é aumento ou desconto. Basicamente é para isso, tá? Então, 112 dividido por 100, eu vou no meu rascunho, na minha calculadora, faz de cabeça, vai dar 1,12, ó. 112 dividido por 100, é só andar com a vírgula, dá 1,12, vezes 3.600. Multiplica 3.600. Vocês podem usar a calculadora. Opa, fiz demais aqui. 4.032. O legal aqui é que você já acha o valor final. Você já encontra o valor final. Não precisa achar o valor do aumento para depois somar. Você já chega direto no valor final, que é 112%. Tudo bem? Vamos aplicar isso aqui em problemas e exemplos de desconto. A ideia é praticamente a mesma, né? Observe o exemplo dado. A televisão, custa R$ 2.560. Um cliente paga à vista e recebe um desconto de 25%. Qual será o valor pago pela TV? Esse R$ 2.560 é o valor principal. Valor principal. Esse valor principal é o 100%. Certo? Aí ele diz que teve um desconto. O que é um desconto? Desconto é um valor que você tira, né? Você vai tirar para a pessoa ter um valor menor na TV para comprar. Então eu vou tirar aqui 25%. Então meu cliente, o valor final que o cliente vai pagar, ele não vai mais pagar o valor cheio da TV. Ele vai pagar o valor da TV tirando um pedacinho lá que ele deu uma choradinha, né? É o chorinho, né? Então aqui, ó, 100% menos 25%, 75%. Ele vai pagar 75% apenas do valor da TV. Desculpa. 75% de 2.560. De novo, o mesmo cálculo. 75 por 100, 75 dividido por 100, que é 0,75. Ó, 75 dividido por 100, viu que só andar com a vírgula, né? Vezes 2.560. Vezes 2.560. 1.920. O valor que eu vou pagar na TV após o desconto vai ser de R$ 1.920. Põe bonitinha a resposta, né? O valor pago pela TV é de R$ 1.920. Tá aí. Ah, professor, prefiro fazer do outro jeito. Não tem problema, pode fazer. Matemática não tem o jeito certo de fazer. Tá? Aí eu quero calcular quanto ele vai pagar, quanto ele vai ganhar de desconto. Eu calculo 25% dos 2.560. Depois eu vou subtrair do valor da TV, certo? Aí você está fazendo sem usar o fator de correção. Vamos ver mais alguns exemplos. Os exemplos apresentados usam estratégias de fatores de correção. Olha, o aumento de 10% gera um fator de variação. Se eu tenho um produto
um valor principal que é sempre 100%, e eu tenho um aumento de 10%, eu tenho 110%, e ficou um errinho aqui, ficou faltando o sinal. 110 dividido por 100, que é 1,1. Está respondido, certo? Redução de 25%. O que é uma redução? É um desconto. Você tem o valor principal que é 100% e tirou 25%. Aqui, ó. E aí você fica com 75%. 75%, quando você transforma isso em decimal, você está transformando isso num fator de correção, que é 75 dividido por 100, que dá 0,75. Então, por exemplo, se um produto qualquer, tem um desconto de 25%, dá na mesma você multiplicar por 0,75. Para isso que serve o fator de correção. Tá? Um produto custa R$800, teve um aumento de 10%. Se ele aumentou 10%, é o mesmo que fazer 100%, essa janelinha aqui chata, 100% mais 10%, que é 110%, que é o mesmo que 1,1. Se você pegar esse 800 e multiplicar por 1,1, é a mesma coisa de dizer que ele está sofrendo um aumento de 10%. Aqui, ó, 800 vezes 1,1. 880. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. 2 aumentos sucessivos. Um de 30% e outro de 40%. Então, ó, são 2 aumentos diferentes. Não são sucessivos não, desculpa. Aqui, ó. 100% mais 30%. 100% que é o valor principal. Se ele aumentou 30%, então o novo valor dele passa a ser 130%, que é 130 dividido por 100, que dá 1,3. Se aumentasse 40%, eu ia ter 100% mais 40%, que dá 140%. 140 dividido por 100, 1,4. Certo? Se eu tenho aumentos sucessivos, ó, o que é uma sucessão de aumentos? Você dá 2 aumentos seguidos, por exemplo. O meu produto custa R$200. Ele aumentou 30% no mês. Quando chegou no outro mês, aumentou 40%. Então você teve um aumento de 30% e depois em seguida outro aumento de 40%. Então você calcula o fator de correção. 100% mais 30% dá 1,3 na forma decimal. 140%, 1,4. Então você multiplica por um e por outro, você acha 2 aumentos sucessivos. 1,3 vezes 1,4 dá 1,82. Certo? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu tenho aqui um valor, vamos supor que eu tenho um produto custando, tem um produto que custa R$250. Tive um aumento de 30%. Eu estou usando os mesmos valores desse exemplo, tá? Então ele vai passar a custar 130% de R$250. Tá ok? 130% de R$250 é 1,3 vezes 250. Esse é o valor dele agora. Tá? Mas se ele me diz que vai aumentar de novo, que vai aumentar 40%, então agora ele passa a ser 140% do que era antes. 140% do valor 1,3 vezes 250, que eu não fiz a conta. Ou seja, 140% é 1,4 vezes 1,3 vezes o valor do produto. Se eu faço 1,4 vezes 1,3, olha aqui no exemplo, 1,82. Você concorda que 1,82 é um inteiro mais 0,82? Ou seja, 100%, isso aqui é 82 sobre 100. Porque nós aprendemos que se tem 2 casas aqui depois da vírgula, fica sobre 100. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele aumentou 82%
Se você põe um aumento de 30% e outro aumento de 40%, você aumentou 82%. Esses já são exemplos mais puxados, mais complexos, né? Tá? Olha de novo, ó. Eu tenho um aumento de 50% e um desconto de 50%. Será que é a mesma coisa? Vamos ver aqui, ó. Se eu aumento 50%, eu passo a ter 150%, que é 150 dividido por 100, 1,5. Então, esse aqui é o fator de correção para o aumento. Dizer que o produto aumentou 50% é a mesma coisa de multiplicar por esse fator de correção. Agora, se eu tiro 50%, 100% menos 50%, sobra 50%, que é 50 dividido por 100, que é 0,5. Esse fator de correção 0,5 é o mesmo dizer que eu tenho um desconto de 50%. Então, se eu tenho variações sucessivas, ou seja, tem um aumento de 50 e um desconto de 50, será que vai ficar o mesmo preço? Não necessariamente, porque olha só, quando você aumentou 50%, o produto ele passa a ter agora 150%. E quando você calcula 50%, que é metade, você não tem mais metade de 100%, você tem metade de 150%. Então, vamos ver aqui, ó. Aumento de 50%. Então, você tem aqui um valor do produto qualquer, certo? Aumento de 50% é a mesma coisa de multiplicar pelo fator de correção 1,5. Depois, você tem um desconto de 50%. É o mesmo que multiplicar por 0,5. Quando você faz essa multiplicação, olha que interessante, 1,5 vezes 0,5 vai dar 0,75. Ou seja, isso aqui, se você escrever isso como porcentagem, é 75 sobre 100, né? Que é 75%. Então, se o produto era 100% e o valor final ficou 75%, quer dizer que houve uma perda de 25%, ou seja, teve um desconto aí no meio do processo de 25%. Então, quando você aumenta 50% e diminui 50%, é como se você estivesse dando um desconto de 25%. Tá certo? Vocês vão ver que os exercícios da apostila, na apostila eu dou uma puxada maior do que na lista de atividades. Tá? Então, às vezes tem aquele aluno que quer se aprofundar um pouco mais, quer buscar mais, na apostila eu vou puxar um pouco mais. Você pode ver que a lista de atividades ela é mais tranquila. Só uma visão geral dos exercícios, né? Conforme os exemplos, represente os decimais como porcentagem. Isso aqui foi só para relembrar coisa que nós vimos no outro material. Para transformar decimal em porcentagem, olha o que ele faz. Ele conta aqui quantas casas decimais tem. Se tem 2 casas, divide por 100. 3 sobre 100. Uma casa depois da vírgula, divide por 10. 3 casas depois da vírgula, divide por 1000. Isso a gente fez no outro material, certo? Por exemplo, aqui tem 3 casas, vai ficar 562 sobre 1000. Ok? Ah, mas isso aqui não é porcentagem. Esse é, né? Ó, 23 sobre 100. 23%. Professor, eu aprendi que quando o número é decimal, igual a esse 0,562, eu posso multiplicar, tem uma manhãzinha que a gente aprendeu, que eu multiplico 100 sobre 100, deixa eu dar o zoom aqui, né? E aí você transforma ele em porcentagem. Ó. Você multiplica 100 sobre 100, 562 sobre 100, que a partir do momento que tem o 100 aqui embaixo, né, virou 562%. Ok? Nos exemplos de baixo, quer que transforme os decimais em porcentagem também. Em cada situação a seguir,
Determine o fator de correção que pode ser usado para encontrar o valor final. Gente, tem um desconto. Sempre a gente considera o seguinte: existe um valor principal, que é o valor do produto, que é o salário inicial. Aquele valor inicial é o 100%. Se você tem desconto, você tira 10%. Se você tem aumento, você aumenta 10%. Então, ó, o que significa o desconto de 10%? Se eu tirar 10%, vai virar 90%, que é 90 dividido por 100, que dá 0,9. É o fator de correção 0,9. E o aumento de 16%? Quer dizer que eu tenho 100%, aumentei 16%, eu passo a ter 116%. 116 dividido por 100 dá 1,16. Ó, calculadora. Espera aí. 116 dividido por 100. Você nota que ficam os mesmos algarismos. Só anda com a vírgula. 1,16. 1,16. E o desconto de 8%? Quer dizer que eu tenho 100%. Vamos tirar aqui. Tenho 100%. Tirei 8%. 100% tira 8%, dá 92%. 92 dividido por 100, 0,92. É o fator de correção. Tá ok? E aí você vai fazendo o mesmo para o restante. Fator de variação em cada uma das situações. É a mesma coisa que a gente acabou de falar. Tá? Quando tem aumentos sucessivos, só comentar isso aqui, ó. Tem um aumento sucessivo de 50% e outro de 60%. Vamos ver aqui. Quando ele aumenta 50%, é porque isso aqui é o mesmo que 150%. Porque você tem um valor que é 100% e aumentou 50%, é 150%. Assim como você tem o total, o principal, que é 100%, aumentou 60%, é 160%. 150 sobre 100, 1,5. 160 sobre 100, 1,6. Aqui, ó. 150 dividido por 100, só andou com a vírgula, 1,5. 160 dividido por 100, andou com a vírgula, 1,6. Quando você multiplica isso, 1,6 vezes 1,5, 2,4. O que significa 2,4? É o fator de variação que equivale a você dizer que ele aumentou 50% e depois 60%. É o que ele está pedindo aqui, ó. Qual o fator de variação? Posso chamar de fator de variação ou fator de correção, tá? Mesma coisa aqui embaixo, né? Ó, dois descontos sucessivos de 20% e 10%. Então, espera aí. Se o produto é 100% e ele teve um desconto de 20%, ele passa a valer 80%. Então, o valor de fator de correção é 0,8. E quando você diminui 10%, você passa a ter 90%, certo? Ó. 90 dividido por 100 dá 0,9. 0,8 vezes 0,9, 0,72. Então, o produto ele passa a custar 72% do que era antes. Ou seja, o fator de correção é 0,72. Tá ok? Bom, eu vou parando por aqui, porque o vídeo vai ficando muito longo, mas no final aqui tem as respostas. Tente fazer esses exercícios. Você vê que os exercícios estão com a resposta, eles estão até com a resolução. Tenta fazer esses exercícios e coloca esses exercícios junto com a lista de atividades, que eu vou considerar como uma pontuação extra. Vai ser bom para vocês. E se ainda assim tiverem com dificuldade, eu posso depois fazer um outro vídeo resolvendo os exercícios da lista de atividades, conforme vocês forem pedindo. Tá? Tem o meu e-mail, a gente pode se comunicar por e-mail. Eu vou tentar arrumar um chip de celular para a gente poder se comunicar melhor. Tudo bem? Tchau, gente. Até a próxima.